Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg, cerveja com história. Fußball em Porto Novo. Estamos aqui onde há poucos dias atrás, há poucos meses, ainda era o campo onde o Grêmio Esportivo Tunense mandava os seus jogos, onde houveram muitos e muitos clássicos, muitas conquistas. E estamos aqui para contar a história vencedora do Grêmio Esportivo Tunense. Mas para falar da história do campo do Grêmio, nós temos aqui o nosso amigo Evaldo Kerkhoff, e ele vai nos contar a história dos primórdios, onde era o primeiro campo, onde tudo começou. Isso. É o nosso primeiro campo aqui em Tempo de Tunas, distrito de Itapiranga, hoje Tunápolis. Então foi feito nas propriedades do senhor Egon Berger. A localização hoje está urbanizado já essa área. E hoje é ali onde está hoje a empresa Alvin Klein. Isso em 1956, então o povo está aqui, os habitantes que estavam aqui, se reuniram e discutiram de construir um campo de futebol. Esse campo de futebol foi feito na base da picareta, do enxadão, todo o toco que tinha na área foi tirado a muque mesmo, a força muscular. E um pouco mais tarde, quando estava mais ou menos tudo limpo, veio um tratorzinho do município de Itapiranga, que era na época era até do Volksverein, o trator, e fez um nivelamento. Isso no ano de 1956. Quando foi aumentado, ele voltou, acho que o ano de 70, voltou para o antigo campo e dali para frente, então acho que 71 que foi definitivo para cá. Então, o início foi lá no Egon Berger, de 56 a 70, isso. 69, 70, sim. Aí vieram para cá, voltaram um ano lá e depois, voltou para cá em definitivo, veio para cá. Então, a partir de 1956, começo do ano, como coloquei antes, foi construído o campo. E numa altura, alguém falou assim, temos campo e não temos time. Essa ideia logo prosperou. E nós tínhamos, na época, aqui alguns habitantes já que moravam em Itapiranga, vieram de Itapiranga para cá, o Willi Aed, o Albino Franz, o Egon Berger e o filho dele, o Gernot, moravam em Itapiranga e vieram morar aqui. Junto com Antônio Hansen, Cacildo Frelich, Wolfram Brod e Uwe Vollmann, tiveram essa ideia inicial de fundar um time, um clube. E principalmente a partir do Gernot Brod e do Henrique Brod, que não estava morando aqui, mas volta e meia ele estava. E por coincidência, na hora da fundação, essa pessoa esteve presente aqui. Então foram eles os grandes idealizadores. E curioso que eles eram todos gremistas, torcedores do Grêmio Porto-Alegrense. Esse é o motivo de ser Grêmio Tunense na época, Grêmio Esportivo Tunense. A fundação aconteceu no dia 23 de setembro de 1956, com a presença de 68 sócios, pessoas. Curioso que eram só homens, como era assim de praxe em outras sociedades também na época. Quem participaram eram os homens. A ideia da camiseta é do Gernot Brod. Ele fez o desenho, o distintivo, que é ainda hoje, as cores do Grêmio, né? Azul, branco e preto, pouco, mais azul e branco. Foi do Gernot Brod. Gernot Berger, um dos bons atletas da época também. Pelos registros que a gente tem hoje, a gente percebeu assim a grande colaboração de todas as pessoas que estavam morando aqui na localidade, que era distrito de Itapiranga, todos colaborando para que tudo desse certo.
Por isso o Grêmio está nessa situação hoje, porque essa ideia de necessidade de colaboração de todos, unidos seremos fortes, como diziam, o Grêmio está onde está hoje. Então esse assim, foi um pouco a história do início do nosso Grêmio Esportivo Tunense. Teria talvez assim do jogo da inauguração, que foi então em janeiro de 1957, foi feito então o jogo de inauguração. E quem esteve presente nesse jogo foi o Esporte Clube Itapiranga, o 7 de setembro. O Clube 7 de setembro esteve presente na inauguração do campo de futebol aqui de Tunápolis. A diretoria, a primeira diretoria, acho que é bom também lembrar, que foram o Edmundo Brot, presidente, o Cacildo Freilich foi o tesoureiro, secretário, aliás, Cacildo Freilich secretário, e Antônio Hansen, o tesoureiro. No jogo inaugural também houve assim o leilão do chute inicial, que foi leiloado pelo pai do Gernot Berger, o Egon Berger. E assim a história está continuando hoje. Meu nome é Fernando Becker, pelo Grêmio Tunense, onde é que eu tive a primeira oportunidade em 1996, em começar a minha história no Grêmio Tunense. Hoje já faz mais de 26 anos que a gente segue essa trajetória tão bonita, construída por todos os dirigentes e todos que passaram antes da minha época. Dizer assim que hoje ainda faço parte do elenco, da diretoria, mas agradecer principalmente as pessoas que começaram lá atrás, que nos deram a oportunidade de fazer sentir o que é o Grêmio Tunense, sentir o peso dessa camiseta. Então, desde todo o presidente como jogador, quero primeiramente agradecer essa oportunidade em nome de todos os jogadores com quem eu trabalhei e lidei anos nessa equipe, dizer que é uma honra participar do Grêmio Tunense e da história. A minha história, ela é depois de um período de 96, então eu vou contar, ela é da atualidade agora, onde a gente tem um clube com uma diretoria, onde é que a gente participa de campeonatos regionais, tentando organizar escolinhas e outros campeonatos. A nossa fase, não vou dizer o jogo importante, para mim todo jogo que o Grêmio Tunense disputou foi o mais importante. Não tenho gol para citar de qualquer atleta, mas sim do time inteiro, porque para mim sempre prevaleceu o espírito de equipe e de cooperação de todo mundo. Então, o meu modo de falar, de representar o Grêmio Tunense é só dizer gratidão às oportunidades que tivemos e onde é que estamos para deixar seguir um legado, como todos os outros que fizeram pelo Grêmio Tunense, que é a ideia de continuar o Grêmio Tunense, essa entidade tão quanto marcante na história de Tunápolis e na minha também, né? Que, nossa, não sei dizer o que seria da minha vida sem o Grêmio Tunense, porque muitas vitórias, muitas derrotas e muitos ensinamentos. Então, da minha parte, da diretoria atual, agradecer a todas as pessoas que sempre estiveram por trás e nos deram condições de fazer o esporte. A gente sempre espera deixar um legado e que continue. O meu muito obrigado a todas essas pessoas, que o Grêmio Tunense, eu sempre falo, as pessoas passam, mas a entidade fica, o clube fica. E hoje a gente vai ver aqui o quanto é importante isso aí, quantas pessoas vão passar e vão falar. Então acho que é muito importante isso aí. O meu
total agradecimento às oportunidades que o Grêmio Tunense nos deu. Olá, pessoal. Então, a minha história no Grêmio Tunense, ela começou bem cedo, quando eu era uma criança que mal e mal caminhava ainda. Meu pai, Albano, e o meu tio, Léo, eles praticamente a vida inteira cuidaram a Copa do Grêmio Tunense. Então o pai sempre me levava junto nos jogos, né? Então ali já começou a minha paixão pelo Grêmio Tunense. E também as minhas manas, que faziam parte da torcida do Grêmio, e elas namoravam alguns jogadores que naquela época atuavam pelo Grêmio. Elas ensaiavam cânticos em casa, e eu desde pequeno escutava esses cânticos e até hoje não esqueci ainda. Então, depois de ir crescendo no meio dessa torcida, e o pai sempre presente nos jogos do Grêmio Tunense, então virei gandula. Então era uma alegria para nós, aos domingos, quando tinha jogo, a gente poder pegar as bolas que os atletas principais jogavam. Então nós tínhamos no intervalo os 15 minutinhos e no final mais 15 minutinhos para bater uma bola com as bolas dos jogadores do Grêmio Tunense, que eram usados nos jogos oficiais, né? Então ali foi crescendo minha paixão pelo Grêmio Tunense, e o meu sonho era ser um jogador do Grêmio Tunense. E depois realizei esse sonho. Joguei vários anos no Grêmio, joguei municipal, joguei regional e até estadual, com 16 para 17 anos, então já atuava na equipe principal, jogando estadual de amadores, né? E conquistei vários títulos, né? Foram várias alegrias, e também já tinha na minha ideia e já tinha assim uma vontade de ser técnico. Então teve um ano aí que o presidente era o Inácio Rau, e ele me pediu se eu não queria montar uma escolinha do Grêmio Tunense com os menores, e eu fiz isso, amor à camisa, né? E então nós treinava durante a semana, e final de semana, quando o Grêmio tinha jogo, a gente organizava preliminares contra as outras equipes que nós enfrentava, com a gurizada, né? E daí eu era técnico nas preliminares, e depois então jogava pela equipe principal. E depois, mais tarde, quando eu machuquei meu joelho, então o meu gosto por ser técnico já aumentava. Então, como eu não poderia atuar pela equipe, porque parei um tempo por causa dessa lesão no joelho, então eu comecei a ser técnico das equipes dos juniores. Então já partiu dali essa vontade, essa determinação de ser técnico e realizar o meu sonho de trabalhar com esporte. Depois, então, mais tarde, no ano de 1999, então eu ingressei aqui na CME, né, como técnico de categorias de base. Nesses 20 e poucos anos que eu estou aqui, trabalhei também como secretário de esportes por 12 anos, e sempre no meio de jogos. E então surgiu no ano de 2001 a oportunidade de treinar o futebol feminino, e construímos a minha carreira de técnico, construí praticamente no futebol feminino, e conquistamos vários títulos estaduais, regionais, estaduais, e até um sul brasileiro no ano de 2005. Então assim, o Grêmio teve interferência muito grande na minha vida de atleta e de dirigente e de técnico, né? Ali onde tudo começou. Então sou muito grato pelas oportunidades que tive no Grêmio. Inclusive agora ultimamente estava sendo técnico do estadual e do regional, né?
Então, esse ano, devido à minha função aqui na CME e como tenho escolinhas de base, inclusive as escolinhas de base do Grêmio Tunense, então a gente não teve tanto tempo agora para se dedicar ao time no estadual e então a gente optou em entregar esse cargo. Mas está muito bem representado pelo Fernando Becker, que também tem uma história muito grande no Grêmio Tunense e com certeza vai trazer muitos títulos para esse clube. Então, assim, eu quero terminar esse depoimento lembrar um pouquinho dos cânticos que as minhas irmãs ensaiavam em casa e desde pequeno eu escutava essas músicas e até hoje elas ficam na minha memória. Então, assim, quando o Grêmio Tunense entrava em campo, daí elas cantavam assim, né? Levanta a torcida gremista, levanta para gritar, que o jogo do nosso Grêmio daqui a pouco vai iniciar. É o Grêmio, é o Grêmio, é o Grêmio que vai ganhar. Então essa era uma música que sempre cantava no início, né? E quando o jogo estava indo quase para o final, então elas cantavam assim. Ai, 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 está chegando a hora, o Grêmio está ganhando, meu bem, nós temos que ir embora. Valeu, galera, obrigado, um abraço. Lembro-me muito bem quando em 1980 eu vinha para Tunápolis como professor da Escola Básica Padre Baldino Rambo e também no Colégio Cenicista, e imediato a gente foi se inteirando das atividades esportivas também aqui do distrito da época, né? E em poucos anos de estada aqui eu também já estava fazendo parte, a convite de lideranças da comunidade, para fazer parte e integrar a diretoria do Grêmio Esportivo Tunense. E lá também desenvolvemos, então, por diversos anos, algumas atividades como secretário, como tesoureiro, mas sempre primando de que o esporte integra, faz parte da vida comunitária, da vida social e também é saúde para o jovem, para a população. E com o passar do tempo, por ironia do destino, sei lá, a população também designou a gente para assumir uma função política, sendo prefeito, então, no segundo mandato do nosso município, 93, 96, onde a gente teve também uma participação efetiva, dando apoio a diversas modalidades esportivas, não somente o esporte, o futebol de campo, mas diversas outras atividades e muitas escolinhas que foram criadas, fazendo com que a gente pudesse ter um trabalho de base para que pudéssemos no futuro termos atletas eficientes e participar de disputas regionais, municipais e assim por diante. Então é um trabalho que também a gente procurou dinamizar e divulgar nos mais diversos setores. E atualmente, mais uma vez, à frente do Executivo Municipal, nós estamos atuando em duas importantes frentes, vamos dizer assim, em termos de infraestrutura esportiva. Pelo que vocês já puderam verificar, aqui no centro do município, nós temos o Centro Municipal, onde nós estamos fazendo uma adequação, transformando o antigo campo do Grêmio, que sempre foi do Grêmio, né, vamos dizer assim, num centro multiuso, onde nós vamos ter, então, uma praça esportiva com um campo de futebol suíço, uma quadra de tênis e também um vôlei de areia. E também, ao redor, então, com uma pista atlética com 6 raias, para que a gente possa fazer, então, uma prática esportiva das mais diversas modalidades também. E, ao mesmo tempo, também tivemos a preocupação de fazer, já no ano passado, a aquisição de uma área para um novo centro esportivo. Já que aqui haveria a transformação, nós precisávamos providenciar uma área para um novo centro esportivo. Foram adquiridos a 700, 800 metros do centro da cidade, uma área de 10 mil metros quadrados, 10 hectares, onde, inclusive, já podemos ver a terraplanagem, toda ela pronta, inclusive
com o plantio de grama concluído na tarde de ontem. Então, o serviço também está andando e ali vai ser um complexo bem completo também, um campo com dimensões oficiais, no mínimo 110 por 70, onde cercado com alambrado, iluminação, inclusive com sistema de irrigação, que inclusive o encanamento tudo já está implantado. E falta então, estamos licitando agora o novo centro esportivo que vai abrigar então toda a parte logística para abrigar então o complexo como um todo, né, que está orçado no momento inicial em mais de R$1.400.000. Então é um processo que está em andamento também e dentro do menor prazo possível, obviamente de que o poder público sempre as coisas não são tão rápidas quanto a gente deseja que fossem, porque existe muita legislação que tem que ser cumprida, que tem que ser obedecida, e se não fizer assim, né, você corre o risco de amanhã depois sofrer alguma sanção. E também não é isso que a gente quer. Eu sou Ido Spies, me sinto orgulhado em poder fazer parte dessa história tão bonita que os antepassados começaram a construir e que a gente com orgulho deu sequência. Entre ganhos, entre vitórias e derrotas, mas o esporte não se faz só com vitórias. Então, um grande guerreiro também perde batalhas. E eu tive a honra de suceder também o meu pai, seu Nilo Spies, que também foi presidente por uma ou duas ocasiões desse Grêmio Esportivo Tunense, né? E agradecer a todos que me antecederam. Com certeza foi muito mais difícil. Que todo começo é difícil, que a nossa gestão foi difícil. Eu entrei como atleta no fim dos anos 70, né? E participei de muitos jogos. Posso dizer quase com certeza que eu fui o atleta que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio. E tive outra honra de ser campeão várias vezes como atleta, como presidente e como treinador do Grêmio Esportivo Tunense. Então eu quero assim agradecer a todos, porque ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho, né? É uma história, é um clube, é um conjunto. Eu tive muitos colaboradores e a melhor parte ainda do esporte, do futebol que eu considero hoje, né? A gente chega em Itapiranga, chega em São Miguel, chega em São João, Iporã, onde antigamente nós éramos ferrenhos adversários, né? Hoje somos grandes amigos. A gente senta, toma uma cervejinha e conta, lembra daquele jogo, lembra daquele, e tal, aquele gol que foi feito, aquele gol que foi anulado, sabe? Não tinha VAR, não tinha nada, né? Era tudo dificuldade. Nas nossa gestão, nas anteriores, pior, mais difícil ainda. Né? Não se tinha um telefone. Hoje, com 2 apertão no dedo do celular, você avisa 100 pessoas, né? Antigamente não tinha. Nós tinha a comunicação, nós tinha a Rádio Itapiranga, que nos auxiliou bastante, nós tinha outros meios de comunicação, a própria missa, domingo de manhã, né? Que se divulgava os jogos. Então, entre ajuda de um, ajuda no outro, né, demarcar o campo, cortar a grama, sabe, isso nós tudo fazia, né, quanto jogador. Eu com 16 anos joguei campeonato municipal, com 17 anos joguei campeonato regional e vários estaduais, né, então, mas sempre colaborando. Eu, desde os anos 85, eu sempre fiz parte da diretoria. E dos anos 2000, eu fui 10 anos presidente dessa entidade. Por isso eu falo com todo orgulho, e parabenizo para quem tem força. Hoje nós temos os jovens se empenhando para dar continuidade, porque o Grêmio sempre esteve aqui e sempre vai ficar. Quem passa somos nós. Passou meu pai, passou o pai de muita gente de vocês, passou vocês, né? E sempre vai ter. E o Grêmio eu espero que seja eterno, né? Apesar de ser colorado, mas aqui eu sempre fui gremista e de sangue, né? Então quero também agradecer aqui, né, dos meus tempos e hoje também as administrações públicas que dão suporte, porque hoje é muito mais difícil. Hoje desde um candula, desde tudo custa, tudo tem custo. Hoje quem está na frente sabe muito melhor do que eu. A gente não abandonou o esporte, eu não perdi o gosto pelo futebol.
Antigamente, só que nós jogava com mais, eu sei lá, não tinha tantas outras opções de lazer, né? Antigamente era só futebol, né? E hoje já desvirtua, tem outras opções. E no nosso tempo não era, nós combinava domingo, ó, no próximo domingo vai ser esse jogo. Então, mas hoje tem a outra facilidade, como eu disse antes, a comunicação, é mais fácil, né? Mas eu quero aqui parabenizar o Grêmio, a todos que fizeram parte, fizeram e estão fazendo parte da história. Espero que sempre consiga êxito e consiga ainda pessoas que se disponibilizam o seu tempo, né, vago para puxar à frente, que é muito difícil, né, diante de todas as intempéries, todas as questões de burocráticas que hoje um jogo de futebol onde reúne público precisa, né, tem que ter muita força, muita coragem. E nós temos uns jovens aí que estão se disponibilizando e a gente, como quase passado, a gente sempre dispõe a ajudar. Então, um grande abraço e sou gremista aqui de Tunápolis e continuei sendo. Forte abraço. Eu sou Celso Spies, com 59 anos, quase 60. Moro atualmente em Tunápolis. Sou jogador do Grêmio há muitos anos. Há praticamente 47 anos que acompanho direto, dentro e fora do campo. Mas 25 anos como jogador no principal do Grêmio. Comecei no Grêmio aos 13 anos, né? No antigo segundo quadro, que hoje seria juniores, e aos 15 anos já fui titular no time principal, sendo capitão de 16 anos até 40 anos, né? Que aí terminei a carreira, né? E com lesão no joelho e certidão muito antiga, né? Daí já fiz a minha contribuição para o time principal, né? E atualmente sou treinador do veterano com mais 20 anos de veterano, 10 de jogador, 10 de técnico agora, né? Por motivo de lesão, como eu falei anteriormente, não pude mais jogar. Mas sempre presente nos eventos, sempre presente no campo desde 1977, né? Que são 47 anos de Grêmio Tunense, né? Então a gente tem uma história longa, quase daria um livro inteiro só da história, né? A gente teve várias vitórias, várias derrotas, a gente teve alegrias, tristezas, tivemos perdas de companheiros, né? Primeiros treinadores a gente perdeu em década de 70, que o tio Atácio Spies morreu num acidente, que era o primeiro treinador que eu tive no principal. Logo ano seguinte, o Flávio Migros, acidente de trânsito, também era treinador meu, né, do Grêmio Tunense, né, e eram ex-jogadores, né, foi perda muito grandes, muito sentidas pela comunidade e pela toda a agremiação do Grêmio Tunense, né. Então foi indo, a gente jogou vários estaduais, vários regionais, muitos municipais, inúmeros títulos municipais, e a gente se destacou bastante com grandes números de gol que a gente fez, né. Inclusive, com 18 campeonatos, fui eleito pelo povo de melhor jogador de todos os tempos, de todos os campeonatos de Tunápolis. Isso me orgulha muito pela camisa que eu vestia, que o Grêmio Tunense, que já está dentro da alma de mim. Outro fato histórico na minha longa carreira que eu marquei foi em 2002, né? Onde se consagramos campeão municipal de Tunápolis, onde eu fui eleito o melhor jogador das finais. O meu filho mais velho, Helder, foi goleador do campeonato, e o Delei, o mais novo, meu filho, foi a revelação do campeonato, né? Eu já com 40 anos, desde ali a gente encerrou a carreira com chave de ouro, né? E com um grande número de vitórias na carreira, e talvez seja o jogador que mais jogou partidas em Tunápolis em toda a história de Tunápolis. Saí com chave de ouro, parei de jogar no time principal ali. Depois marcou muito o título, porque do título de 81 com o Grêmio Tunense, era um título invicto municipal de todo Itapiranga. São João e Tunápolis era um município e tinha um grande número de times, e nós ficamos campeão invicto naquele ano, um time entre os times mais jovens que nós tivemos até hoje, né? Então foi bastante marcante, né? E o fanatismo era tão grande, o medo de eu ficar fora num jogo, eu fiquei 14 jogos jogando com 2 amarelos, pois nunca na vida fiquei fora num jogo por causa do terceiro amarelo.
E 2 expulsões em toda a minha carreira com o Grêmio Tunense, com tantos anos de jogos, né? E só não ficamos bicampeão naquele ano, que seria 1982, porque nós fomos literalmente assaltados lá na linha Laranjeira contra a América. Isso o povo de Tunápolis jamais vai esquecer, é um ponto negativo, que certamente tirou o nosso bicampeonato naquele ano. Foi a parte negativa que nós tivemos na carreira aqui, que a gente ficou bastante sentido. A minha carreira começou porque a gente sempre teve paixão no Grêmio Tunense a partir de 13 anos, que em 75 meu pai era presidente do Grêmio aqui, né? E apesar de nossa família ser tudo do Inter, do Colorado, né? A gente a vida inteira foi jogador do Grêmio. E a gente aqui tem a paixão muito grande desde esses tempos, que toda a meninada torcia para o Grêmio, toda a juventude era louca pelo time do Grêmio, daí começou. E nós, como tradição, dentro do campo sempre correspondemos e com isso sempre fomos os times dentro do regional, estadual e municipal, onde sempre tinha uma enorme público em todos os jogos. Isso foi uma grande alegria que trazia para dentro do campo e contagiava muito nós jogadores desde pequeno, né? Porque a experiência era pouco e com isso a convivência com o povo dentro e fora do campo foi muito grande. Aqui se falava muito mesmo, e só do Grêmio Tunense, esse tempo de gurizada, né? A meninada, tudo se combinava dos jogos já para a rodada seguinte, então já sempre o público era garantido. O fanatismo era muito grande por parte do povo de Tunápolis. Tenho 79 anos, vou fazer agora em maio, 79 anos, né? E sou um dos fundadores do Grêmio Tunense. Na época eu era do secundinho, como chamavam, né? Mas logo eu entrei no primeiro, né? Então eu teria a escalação que o meu irmão fez, aquele programa naquela vez, quando o Grêmio Porto-Alegrense veio para cá, ele fez assim um levantamento de tudo, ele tem hoje isto ainda, né? E aí ele me pediu a escalação do time, porque ninguém sabia mais, né? Porque eu sou o único jogador que esteve na inauguração. Tem o Ari Franz ainda vivo, o Augustinho Michels vivo, né? Mas eles estão longe, né? E tem o Cílio Michels também, ele mora em Romilândia. Mas eles não sabiam, né, a escalação. Aí o meu irmão veio me pedir, né? Aí eu dei a escalação, faltou um jogador, o ponteiro esquerdo, né? Aí eu consegui colocar, né? Então isso para mim foi interessante, ter esse conhecimento ainda do time que jogou naquele dia, né? E o campo, nós arrumamos muito amuque. Eu ajudei a plantar grama naquele campo, o primeiro campo, né? E com a ajuda de um tratorzinho do Volksverein, que era um tratorzinho pequeno de 3.000 quilos, né? Hoje são de 15, 20, né? Ou mais. Ele nos ajudou a arrumar o resto do campo, né? A primeira obra foi feito tudo arrado e amuque, né? Aplanando um pouquinho o campo, né? Tudo, né? E no fim eu ajudei a plantar grama também naquele campo, né? E então eu ainda fiz um gol no segundinho, naquele dia, né? Eu tive a honra de fazer um gol, né? Então eu daria a escalação dos homens ali que eram bravos, né? Porque, que nem o Ivaldo já falou, vieram aqui de Itapiranga, a maioria. Só era o Walter Biger, que veio de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, e o Proth, o Wolfram Proth, que era coleiro, ele veio de Santo Cristo. E os outros estavam morando aqui em Itapiranga e vieram morar aqui, né, e formaram esse time, né? Então ali eu tenho o Wolfram Proth como goleiro, José Pac, Ivo Vollmann, zagueiro, Edwino Pac, zagueiro, Hildo Kiel, lateral, Anno Pac, meio de campo, Silvio Michels, Willi Eid, Walter Biger, Gernot Berger e Cláudio Pils. Então esse Cláudio Pils faltou para a turma toda, para o Ivaldo não poder formar a equipe, né? Mas eu sabia que era ele, né? E hoje se confirmou, até a gente tem a foto, que estão ali, né? Então, para mim é um orgulho não perder esta
essa noção daquilo lá que nós começamos, né? E hoje, como todos já falaram, eu acho que não preciso entrar nessa linha para falar, porque todo mundo já falou que é realmente interessante continuar, né? Eu fui atleta do Grêmio num período relativamente curto, porque, na verdade, eu, como estava estudando fora, então, as vezes que eu vinha para as férias, ou todos os anos que eu vinha para as férias, então, a partir dos meus 17 anos, eu fazia parte do time. Um pouco franzino, então eu demorei um pouquinho mais para pegar a titularidade do Grêmio, né, porque era meio fraquinho fisicamente. Foi um período muito interessante, uma camaradagem enorme com a turma que fazia parte do futebol, né? E com isso também você se integrava na comunidade inteira, né? Porque, afinal de contas, você era visto como alguém de alguma importância, né, dentro da comunidade. Eu queria abordar uns assuntos um pouquinho diferentes, não diretamente ligados ao jogo, ao futebol. O futebol nas comunidades de Itapiranga, e aqui não foi diferente, desempenhava um papel muito forte no sentido de unir a comunidade em torno de um objetivo que levantasse o ânimo das pessoas. A comunidade inteira se ligava ao time como algo importante. E quando o time saía no fim de semana para jogar, e se perdesse ou se ganhasse, a conversa da segunda-feira ou da semana inteira era sobre aquele jogo, daquilo que tinha acontecido, daquilo que tinha dado certo, como foi bonito aquilo que deu certo, e também daquilo que não tinha dado certo. Então não tinha alguém da comunidade que se encontrasse, que não falasse do jogo de domingo, né, quando a gente ia para fora. E quando o jogo era aqui, evidente que era o dia em que o almoço era um pouquinho mais curto, porque a gente tinha que sair correndo para o campo de futebol. Primeiro, o segundinho, como disse o Afonso, que na minha época se chamava de B, Série B, né? Hoje mais conhecido como Série B. Então, a gurizada que estava surgindo para o futebol fazia o primeiro jogo. E o time, que era assim, no calor das 2 ou 2:30 da tarde, né? Para então o time principal depois fazer o jogo de fundo, né? E isso era, assim, um evento. Mas era um evento que a gente tem que dizer, participavam os homens, com certeza, desde pequenininhos até grandes, e as meninas até casarem. As mulheres casadas não iam a campo de futebol. E até isso era tão cultural que os padres inventavam que domingo de tarde as mulheres casadas se reuniam na igreja para rezar por vocações sacerdotais. Então era difícil você ver mulher casada no jogo de domingo. Lógico que não vou afirmar que nunca teve, lógico que de vez em quando aparecia uma, mas às vezes era até para recolher o marido. Então, mas as meninas é que comandavam a torcida. Era difícil os homens cantarem os refrões futebolísticos. Isso era coisa das moças, né? E essa torcida se organizava de certa forma. E quando a gente ia jogar para fora, essa torcida ia junto, as mulheres iam junto. Vocês sabem que na minha época as questões de masculino e feminino eram assim bem demarcadas, até territorialmente demarcadas. Na missa, um lado eram os homens, o outro lado eram as mulheres. Não tinha muita conversa não, né? E homem chegar perto de mulher só em baile,
ou em dia de jogo. Então, quando a gente ia jogar fora, todo mundo subia no pau de arara, no caminhão, né? E todo mundo ficava junto, né? E aí a gente tinha contatos. O Lauro me pediu esses tempos, fala um pouquinho daquela época. Eu me lembro que quando as meninas subiam no caminhão, que a gente olhava de baixo para cima, porque tinha que olhar as calcinhas das mulheres, né? E a gente, né, era malandrinho e tal, né? Mas era uma oportunidade que tinha de convivência entre as partes. Então, o time de futebol era o orgulho da comunidade. E também não importava se ganhava ou perdia, mas a gente sempre apostava de novo, né? E na minha época ainda que tinha muitos seminaristas, então já tinha jogos mais importantes que eram marcados para aquela época, né? Porque você tinha que reforçar o time. Hoje você busca jogador aonde você quiser, você vai a Frederico, você vai a São Miguel do Oeste, você vai a qualquer lugar, liga, tu quer jogar conosco esse ano? Como é que e junta um time, né? Faz quando falta jogador na comunidade, ou quando você quer fazer um time um pouco mais forte. Naquela época era muito mais aqui, Tunas faz o seu time, o time de Tunápolis. Era quase assim como a seleção brasileira, não entra estrangeiro, né? Hoje está completamente mudado e certamente é assim que tem que continuar, né? E isso também fez com que a gente tivesse um orgulho disso tudo. Se nós hoje estamos aqui para contar essa história, é porque o futebol sempre nos orgulhou muito. E não foi porque nós sempre ganhamos, porque nós sempre tivemos o melhor time. Não, porque era uma forma de a gente se manifestar. E onde a gente tinha legitimidade de se manifestar. Era através do futebol. E tinha reconhecimento, as outras comunidades te reconheciam. É lógico, como o Ido falou antes, era quase uma guerra quando tu ia para São João, ou quando tu ia para Itapiranga, ou como eu disse em outra oportunidade, antes de ir para lá você já marcava a rota de fuga, porque a possibilidade de sair pauleira era grande, assim como eles faziam quando vinham para cá também, né? Então, mas isso fazia parte desse negócio todo. Não me lembro de alguém ter sido morto nessas briguinhas de dar tapa em um outro, né, quando acontecia, né, porque também não era coisa que acontecia sempre, só lá de vez em quando, né, mas isso fez com que a gente tivesse até uma ligação com a tua terra. Eu que a partir dos 20 anos vivi fora completamente, vinha para cá 2, 3 dias por ano, né, você não se esquecia de Tunápolis, não se esquecia dessa comunidade. E o futebol tinha a ver com isso, né? Porque era uma semente orgulhosamente plantada no teu coração, no teu afeto e que perdura, né? Eu sei que aqui surgiram outros times depois, né? Uma coisa completamente compreensível, porque imagina, se só 11 tem espaço, o que os outros vão fazer? Né? Vão procurar o seu espaço, né? Mas, se falarmos de futebol de Tunápolis, do começo até hoje, com certeza o Grêmio Esportivo Tunense vai pontuar em primeiro lugar. Eu sou Aquiles Bamberg, tenho hoje 52 anos. Joguei no Grêmio Esportivo Tunense com 17 anos de idade, eu comecei nos juniores e com 18 a gente já estava no time principal. Meu pai, Felipe Arsenio Bamberg, foi presidente por várias vezes desse clube e por isso então a gente também tinha essa paixão por esse time de Tunápolis. Antigamente Tunas, né, e depois Tunápolis. Os jogos que mais marcaram na história, assim, que nós temos as lembranças, sempre foram os jogos contra o Cometa e o Aliança, que isso é uma rivalidade que até hoje ela ainda existe, né?
mas antigamente a pegada era mais forte, né? A gente lembra dos jogadores, né? E isso realmente sempre criou, cada partida se criou um clima, né? Antes do jogo, né? E depois no jogo, sempre era bonito de ver as faltas que dava, né? O juiz não dava e era empurrão. Desde hoje ainda, a gente lembra que quando a gente vai assistir, né? Cometa jogar com qualquer time, ou o Grêmio joga com o Cometa, a gente sempre tá aí, sempre meio oriçado, porque o jogo não era fácil, nem contra o Cometa, nem contra o Grêmio. Sempre contra o Aliança, aliás, né? Mas nós tivemos derrotas e tivemos vitórias, né? Mas no final a gente sempre prevalecia a amizade, né? Com todos os jogadores, embora que tenha dado algumas brigas meio feias, né? Então essas lembranças mais que a gente tem aí, essa rivalidade entre Aliança e Cometa de Itapiranga. Fato curioso, a gente tem uma paixão pelo Grêmio também, embora que eu sou colorado, né? Mas aqui em Tunápolis, em Tunas, né? A gente era do Grêmio porque meu pai era da diretoria, o campo de futebol ficava no lado da serraria nosso e o depósito de serragem, né? Depois houve ampliação do campo, serviu para aterro, né? Tanto que agora está sendo mudado porque todo ano esse campo baixa justamente onde a serragem foi depositada, né? Então a paixão pelo futebol surgiu dali. A gente estava todo dia perto do campo, né? E aí a gurizada aí se reunia no final da tarde e jogava bola. Era o dia inteiro, né? Trabalhando, e depois, final da tarde, jogo de bola era sagrado. Então essa paixão pelo Grêmio, ele tinha uma estrutura, né? E aí a gente fez parte desse time, né? Ainda hoje a gente torce quando vai para os regionais, né? E também não surgiu outro time na época, né? Depois que virou município, aí surgiu Pitangueira, né? Nós tínhamos o clube misto aqui em Tunápolis também, hoje não tem mais. Esses que mais jogaram regionais. Mas o Grêmio, assim, é longe na frente de todos, né? Pela estrutura e pelos jogadores que sempre tinham paixão por esse time, que é o Grêmio Tunense aqui de Tunápolis. Eu sou Rocky Welter. Eu vim para Tunápolis já no ano 60, aliás, em 21 de abril do ano 60, bem no dia. Só para vocês terem uma pequena ideia, eu me mudei para Tunápolis justamente quando a mudança do cadete presidencial de Guanabara se mudou para Brasília. Isso é uma lembrança que eu sempre carrego. Então, eu cheguei aqui. No primeiro ano, é claro que a gente veio de uma comunidade onde não tinha praticamente um futebol. Então, no primeiro ano, eu joguei no secundinho, como o Fomos falou. Secundinho era na época. E depois, no ano 61, daí então eu entrei no time principal. Mas fiz parte da diretoria nenhuma vez. Eu era só jogador. O que eu participei depois nos campeonatos foi que eu fui mesário no tempo dos campeonatos municipais, onde Tunápolis ainda pertencia a Itapiranga. Então, essa era a minha única função dentro da diretoria, ser o mesário do campo. Praticamente todos os domingos nós jogávamos futebol. Saía ou tinha visitantes. Então, há certas lembranças que a gente tem, é que a gente foi num jogo no Cometa, onde então eles precisaram de 3 juízes para terminar o jogo. São coisas que aconteceram, como o outro um dia, uma hora dessa, falou. E além disso, os campos, na época, principalmente nos interiores, eram praticamente todos no potreiro, em condições precárias, como se diz. Únicos campos que não era potreiro era o nosso aqui de Tunápolis, mas São João, Itapiranga. Itapiranga era o campo onde hoje é a quadra da prefeitura. Na época era o campo de futebol. Nesse eu também joguei. Mas assim, no mais, eu apenas fui jogador.
mas um dos que hoje ainda tem, eu sou um dos mais idosos jogadores. Tem outros que eram novos e também já começaram antes, porque eu apenas vim no ano 60. Mas daí então eu desejo a todos os que antecederam e depois de mim continuaram as vitórias, inclusive também derrotas, o que nós também sofremos, e uma coisa lógica, todo jogador deve saber ganhar e perder. Eu sou Gustavo Laves, hoje tenho 37 anos, fui presidente do Grêmio Tunense 2012 até 2016, numa retomada que a gente teve do clube, tanto na parte de chamar o torcedor, também na parte esportiva, e iniciamos aqui em 2012 montando o time, a base do time, que se sagrou campeão no ano de 2012. Também ganhamos o Municipal 2013 e 14. 3 títulos em sequência logo na retomada do Grêmio Tunense. E também, no ano de 2013, sagramos campeões regionais em cima do Aliança com o segundo jogo lá em São João do Oeste. No ano de 2014, fomos campeões regionais sub-18 contra o Piraju, de Iporã do Oeste, lá em Piraju, num grande jogo lá. Hoje, muitos daqueles meninos estão no time principal do Grêmio Tunense, no campeonato regional, também no estadual. E a minha paixão do Grêmio veio da infância. Então hoje, se a gente tem que colocar aqui qual que é o nosso time de futebol, é o Grêmio Tunense. Depois a gente torce para os times que são do nível nacional, mas a grande paixão sempre foi e sempre vai ser o Grêmio Tunense. Isso vem da família, onde com 7, 8 anos a gente ia pro campo, via meus tios jogarem, meus primos. Meus tios sempre foram colaboradores na parte fora de campo também, patrocinadores. Minha tia Arenilda foi uma das fundadoras do time feminino na época do Grêmio Tunense. Tem uma fotografia desse time guardado num quadro muito bonito. Então, sempre fui presidente até 2016 e sempre colaborei com o clube até nos dias de hoje. Tivemos uma importante volta para o campeonato estadual na fase oeste no ano de 2017, com o apoio sempre do nosso comércio, dos nossos empresários aqui, e nós sempre fomos um dos menores municípios que participavam desse campeonato, a nível regional e também estadual, mas sempre conseguimos bater de frente. Fizemos grandes jogos aqui no ano de 2017 na volta, primeiro jogo em casa cheia do Grêmio Tunense, ganhamos do atual vice-campeão da fase oeste do Riqueza, num grande jogo de futebol, com um grande público, conseguimos sair com a vitória que motivou muito a nossa torcida e o nosso time. Também dizer da campanha de 2013 do título regional, todo o envolvimento da comunidade, que teve a maioria dos nossos jogos fora de casa, a gente teve mais torcida do que o time de casa. Exemplo em Coqueiro, a gente tivemos mais torcida do Grêmio Tunense lá. Fomos também na final, onde que estava meio a meio Grêmio Tunense, meio São João, no ano do título. Também o envolvimento da rádio comunitária na época, que puxou muito isso. Então a gente conseguiu dar uma retomada importante no clube e com títulos, e fizemos outras finais, 2014, 2015 e 2016 contra a Aliança. Então nós tivemos uma infelicidade, vamos dizer, de pegar uma geração muito boa do Aliança, porque
praticamente dominamos o futebol regional nesse período, o Grêmio Tunense e o Aliança de São João. Fizemos semifinal contra o Cometa, onde que empatamos em Itapiranga e vencemos o time aqui dentro de casa, por um placar de 2-1. Conseguimos eliminar o Cometa numa semifinal da regional. E também o time de São Miguel do Oeste, pudemos jogar novamente contra São Miguel do Oeste, contra o Guarani, que já foi um clube profissional, e também conseguimos empate e terminar no ano de 2018 como o primeiro da chave no nosso campeonato regional, no grupo do Guarani de São Miguel. Então isso são situações que foram ocorrendo e que nos enchia de orgulho pelo time que a gente conseguiu montar aqui, com jogadores de todos os outros clubes que jogam o municipal. A gente sempre buscou os melhores para nos representar, né? O Grêmio Tunense e o município de Tunápolis. Quero dizer também, aproveitar que isso aqui que está sendo elaborado é uma situação ímpar, onde que existem pessoas que vêm aqui dar seus depoimentos e que essa história vai ser repassada aos outros. A gente já perdeu muitas pessoas ao longo do caminho e essas histórias ficam esquecidas. Quero parabenizar todos que vieram aqui hoje dar seu depoimento, os mais antigos, os mais novos, o pessoal da produção que está fazendo isso. Então, isso são riquezas que a gente não vai perder. Às vezes acontecem situações que um falece aqui, o outro falece lá, o pessoal já não tem mais a condição de vir aqui colocar como foi. E isso são coisas que a gente vai perdendo. Então, é um detalhista de muitas situações, das dificuldades que tinha nos anos anteriores, de ir de caminhão, de trabalhar até meio-dia, de tarde jogar futebol, de escar o campo. Então, isso faz a gente amar o clube com todas essas pessoas que se dedicaram para ele chegar onde ele está hoje. A gente tenta continuar aqui disputando campeonatos, mas que nem falei, nós sempre fomos o menor município a participar das competições, com 5.000 habitantes. Meu nome é Lauro José Aito, eu nasci em Tunápolis, no mesmo ano que foi a fundação do Grêmio. Na minha época, nós queríamos espaço, com 16, 17 anos, queríamos espaço no Grêmio aqui tunense, e era difícil, porque tem muitos jogadores ali, jogando ali, e nós no secundinho ali já queria algo a mais. Daí nós fundamos um novo time, um novo Grêmio. E o primeiro quadro que falavam, aqueles fundaram o Atlético, na época. E assim conseguimos nosso espaço. Nós tivemos apoio de firmas, madeireiras, época forte, e o comércio. Praticamente, dá para falar aqui, era na madeireira Ait, era Bamberg e Spies, que era dos Pilinchas, que é o Grêmio. E o Franz, a Reunidas, né? Então era do Atlético. Naquela época, fomos buscar jogadores que jogavam bem futebol e ganhavam emprego aqui, né? Como vieram lá de Santa Cruz do Sul, veio o Joãozinho veio de Tucunduva e o Arthur para jogar no Atlético. Assim o Irineu Senna, outros jogadores, Roque Pauli, vieram para Tunápolis para jogar no Grêmio, né? Então naquela época nós fizemos um time dos Pilinchas, né? E jogamos municipal junto, né? Não fazia muito tempo que tinha municipal naquela época, que no início só era torneios, né, jogado, né? Então esses Pilinchas tinham o seu espaço e começamos a formar uma torcida que era liderada por Irene Spia, a Cida Spies e a Renilda Lavish. Eles que lideravam a torcida. O que acontecia? Eles se reuniam, faziam um grupinho, ensaiavam os cantos, né? E cantavam toda a partida durante
no jogo, no caminhão, quando a gente ia fora, né? Ficava cantando, era muito alegre, né? E a rivalidade era grande. Aí o adversário nosso, que era o Atlético, também começaram a fazer, né, a torcida, né? E esse nome de Pilincha foi dado por uma torcedora do Atlético para nós, né? Então seguimos assim. Então eu fui treinador do Grêmio. Infelizmente perdemos o título em São Miguel do Oeste, ficamos vice. No ano seguinte ficamos vice aqui em Tunápolis jogando contra a Aliança, que perdemos nos pênaltis, né? No jogo de ida, perdendo 2-1 com gol contra do Jair, disparou na cabeça, né? Perdendo 2-1. Aqui no primeiro tempo ganhamos de 3-0, prorrogação empatamos e depois perdemos os pênaltis, né? Havia pessoal da Itapiranga, São João, aquele jogo não veio com torcida, né? Era só torcida de Itapiranga, bastante pessoas vieram de lá para torcer para nós aqui, né? Era muito bonito. E na festa dos 50 anos, que nós fizemos ali, eu também tinha assumido o Grêmio, principalmente para fazer esta festa, 50 anos. E conseguimos, então, os veteranos de Porto Alegre, né, aquela vez, com Alcindo, Flecha, outros jogadores que vieram aqui, foi uma festa muito bonita. Então fizemos uma associação aqui em Tunápolis jogando contra o Grêmio. Não pegamos só o Grêmio, a gente abriu ali para todos os jogadores, né? Sim, jogar um pouquinho, jogar 10 minutos, 15 minutos já era bom, né? Então foi feita a carreata, tem foto também, alguns registros, né? E durante todo esse tempo ali, muitas coisas foram perdidas, muitas atas perdidas, é uma pena, né? Mas mesmo assim conseguimos resgatar uma história bonita ainda, né? Que podemos contar agora e depois os nossos netos né, podem ler e ver o que foi feito antigamente, né? Nós também jogávamos muito torneios, né? Às vezes 15 minutos cada lado, né? E aqui, tempo da fundação, nos anos 50, 60, ali, Tunápolis era muito forte nos torneios. É difícil não trazer um prêmio, né? Então, aquilo tudo aconteceu porque nós tivemos pessoas que foram atrás. Se alguém desiste, outro tem que ir lá acolher ele e vamos seguir viagem, né? Porque no futuro, os nossos netos, nossa geração vão cobrar de nós por que nós não deixamos nada por escrito, porque não deixamos nada da história para eles ver, né? Isso meu filho está cobrando de mim, né? Imagina os netos depois, né? Porque nós temos uma história muito bonita. E questão dos juízes, como o Roque falou também, né? O juiz, muitas vezes, no lugar do campeonato, o visitante levava o juiz junto, né? Então, muitas vezes, tinha que levar 2 juízes, porque às vezes não aceitava um, tinha que colocar outro, né? E às vezes tinha até 3 juízes numa partida, né? Era tudo assim meio assim, voluntário as coisas, né? Então, os campeonatos que começaram depois com nossos grupos aqui, o meu pai foi fundador, juntamente com aquele grupo ali, o Franz, colaborou muito de levar as torcedoras de caminhão. Eles tinham 350, não era as laterais altas, né, da carroceria. Olha o perigo, a gente corria e tudo ia bem. E lá em cima do caminhão, um empurrava o outro, tinha a corrente que fechava também, né? Às vezes se machucava até. Aí tinha criança, às vezes também machucava porque caía meia por cima, né? E as estradas precárias, a comunicação era através da igreja, né? O comércio, né? Se reuniam, né? E não tinha outro. A rádio, né? O telefone funcionava esse tempo bom. Chovia, tinha um pouquinho, o tempo estava meio ruim, já não funcionava mais. Às vezes escutava o cara no telefone 500 metros longe, né? E hoje toda a tecnologia que tem aqui
pouco se faz pelo esporte que podia ser feito, comparando com aqueles heróis que assumiram aquela época. Aqui tem os troféus do município de Tunápolis, onde o Grêmio conquistou, e na oportunidade tinha que conquistar 3 títulos para conseguir o troféu rotativo, que é esse aqui, que é 2009, 2011 e 2012, mais esse aqui, né? Então, únicos que receberam o troféu rotativo foi o Grêmio. Esse aqui foi do juvenil do regional, foi conquistado. E esse troféu aqui é o troféu que foi conquistado lá no regional, lá no Aliança, do Campeonato Regional 2013. E tem esse troféu aqui que foi conquistado dentro de Itapiranga, Tunápolis, São João, estamos juntos ainda. Então, esse troféu foi conquistado no ano de 81, né? E vários bichos foram conquistados, mas conseguimos um troféu, então, né? E para saltar aqui, quando saiu o primeiro campeonato, no segundo ano do campeonato de Itapiranga, Tunápolis conseguiu o vice-campeonato naquela época. Sou nacional, sempre gostei do esporte, desde piazada até fui tempo dos anteriores que estava jogando. Eu até juntador de bola por aí, correndo, até me lembro daquele campo antigo ali. E assim, com o tempo sempre fui seguindo, progredindo, até fui jogador por um certo tempo. Gostei. E em 93 eu assumi o Grêmio, fizemos uma nova diretoria, porque naquela época o Grêmio estava um pouco, vamos dizer, pouco parado, que acontece em todos os clubes. Formamos uma nova diretoria, fiquei até 99. Em 95 ficamos campeão municipal. Em 97 e 98 ficamos vice-campeão regional. Em Iporão, contra o Grêmio Iporão de Iporão do Oeste. E assim eu sempre torço que as coisas continuam, porque o Grêmio realmente é um time que merece, sempre seguindo, como que ele está seguindo, às vezes altas e baixas, mas sempre forte, que nem está participando do regional, agora a gente vai ajudar no estadual de novo. Hoje a gente participa pouco, como praticamente na diretoria, mas sou um torcedor forte. É difícil eu perder um jogo fora se eu não estou lá junto. Às vezes eu vou com o meu próprio carro, porque eu gosto disso, e por isso eu vou e não perco o jogo. Por isso a gente torce para os novos que estão assumindo e fizeram uma diretoria boa, que eu achei muito ótimo, assumindo pessoas novas, liderando, que isso é a gente vê o futuro do futebol, do esporte de Tunápolis. Essa aqui, então, é uma das primeiras bandeiras do nosso Grêmio Esportivo Tunense. Foi elaborada na gestão, foi feita nos anos 90? 93, quando o presidente era o seu Inácio Rau. Então, uma lembrança, não tem as estrelas ainda de campeões, depois disso foi conquistado, houve várias conquistas, né? Mas isso aqui só para resgatar um pouquinho a nossa história, que é uma bandeira mais antiga. Tem mais atuais, né? Mas essa é uma das mais antigas. Deixo aqui o convite a todos, para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e que o clube sorteado poderá ir lá na Tipo Calçados e escolher a bola do seu feitio. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.